Olá, eu sou o Prefeito Viváqua e acredito no potencial da evolução dos games como mídia e ferramenta narrativa para transmitir histórias. Por isso, um programa deste tamanho com a proposta, o Pause pro Café. É um podcast que... Por isso, um programa desse tamanho com essa proposta. O Pause pro Café é um podcast que cabe no seu momento entre jobs, na sua hora do chá. Naqueles minutos que você tem, que você precisa tomar uma coca gelada ou quem sabe fumar. Sabe, um momento que você precisa tirar a cabeça do trabalho para ela ficar leve para você resolver os problemas do trabalho. É isso que eu quero trazer para você. É um programa para você degustar no tempo que você tem para tomar um café. Então, me empresta uns minutinhos do seu dia que eu quero conversar de games com você. A passagem de tempo do gamer brasileiro sempre foi diferente de muitos outros. Inúmeras vezes estávamos uma ou até duas gerações atrasadas da mídia principal, no caso Estados Unidos e o Japão, e nesses países é comum uma geração de atraso para as crianças. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Vamos colocar você, ouvinte, numa situação hipotética. Você está entre os 35 e 40 anos. Tem um ou mais filhos. Tudo bem se você for mais novo, tiver mais filhos, menos filhos ou não tiver. Mas vem comigo. Vamos dizer que essas crianças estão na faixa de 6 a 10 anos e você acha que chegou a hora deles terem um videogame só deles. Ou um videogame para um. Você entendeu. Nos países de primeiro mundo, normalmente, crianças na cidade sempre ganhavam os consoles da geração anterior. Eu tô falando de uma realidade classe média, tá, gente? Não é uma prioridade. Normalmente se tem o videogame atual, mas também se divide o anterior. Até porque a criança não tem noção de tecnologia, de gráficos. A diferença que faz um Play 3 para um Play 4. Mas em países como o Japão e os Estados Unidos, o mercado de usado ele sempre foi forte. Contando com lojas de videogame, vendendo consoles usados ou mesmo encalhados por um preço bem em conta. E, quase sempre, completo. O encalhado que eu digo são lojas vendendo Play 3 barato porque encalhou quando mudou a geração. No caso, os consoles vêm sempre completos, 2 controles, um monte de jogos, porque eles também querem desovar as coisas que venderam, né? E sem falar que é possível comprar em feiras, nos Estados Unidos tem muita feira de jogo usado, nas vendas de garagem, os garage sales, etc. Ou em outros lugares, consoles a preço muito em conta. Hoje a gente vive essa realidade com grupos do Facebook e o LX. Mercado Livre não, porque todo mundo vende muito caro os negócios lá. Somando isso ao advento da emulação, colecionismo e retrocompatibilidade, eu separei alguns jogos que me marcaram de um jeito único, que eu acho que deveriam ser levados em consideração. Afinal de contas, é a minha opinião e é um podcast 100% editorial. Digamos que eles ajudaram a moldar o meu DNA gamer dos últimos 15 anos, vamos falar isso? E esse é o tema do programa. Eu vou selecionar um jogo para cada ano desde 2004. O programa vai ser dividido em 2 partes. O trecho de cada jogo será feito sem roteiro. Por exemplo, isso que eu estou falando agora tem um roteirinho. Essa parte não, eu improviso, mas eu deixo o teleprompter devagar. Aí eu consigo improvisar. Ele tem um roteiro focando mais no meu depoimento emocional. Ah, sim, e outro fator importante. Eu vou selecionar o jogo independente da hora que eu joguei ele. Ele me marcou e ele é o ano que ele foi lançado, tá? Eu não vou falar, por exemplo, que eu joguei, sei lá, vamos dar um exemplo, Street Fighter 2, eu joguei 1 ano depois do lançamento, então ele não é de 95, é de 96. Tô dando um exemplo, vocês entenderam. Eu vou falar do ano que ele é, até para dar uma noção para vocês de quando o jogo foi lançado. E por assim vai. O ano era 2004. Foi quando o Half-Life 2 saiu nos PCs. A gente teve o GTA San Andreas, Halo 2 no Xbox, Burnout Takedown, a gente teve Splinter Cell, a gente teve World of Warcraft. Cara, só desses jogos eu já deveria ter escolhido pelo menos um desses. É meio que obrigatório, né? Tipo, Metroid Prime 2 Echoes,
Ratchet & Clank, Metal Gear Solid 3, Ninja Gaiden no Xbox. Tudo isso já praticamente me obriga a escolher um desses jogos. Mas o que eu escolhi? Seria Pikmin 2? Beautiful Joe? Metroid Zero Mission? Poxa, Carlos, você é viciado em nosso querido Metroidvania. Claro que você escolheu esse. Não tem como você ter escolhido esse jogo. Cara, não foi esse. Não foi o Guilty Gear X2. Não foi EverQuest Online. Não foi Warhammer. Não foi Tales of Symphonia. Foi Katamari Damacy. Olha, Katamari Damacy é um daqueles jogos que você tem que jogar para entender. Inclusive, se você tiver um Switch, fica de olho. Ele às vezes custa R$80 e é uma das coisas mais relaxantes que eu já joguei na minha vida. Era um jogo que misturava trilha sonora, temática e um jeito apaixonante de se viver. Esse jogo chegou até mim porque o nosso querido Miopia, que já gravou vários programas com a gente, ele descobriu num fórum, tava todo mundo falando, disse que o jogo era sensacional, dinâmico e era estranho. Então eu fui lá e joguei. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o príncipe do cosmos, o rei do cosmos, destrói os planetas, o sistema solar, e você tem que pegar uma bolinha chamada Katamari, grudar coisas nela e fazer bolas grandes, e à medida que você faz essas bolinhas grandes, você cria astros e estrelas e vai repondo o sistema solar. A trilha sonora do jogo é cativante, é apaixonante. Se tiver como, escuta, bota no pendrive. É uma pena que não tem... A Namco ainda não correu atrás de botar as músicas dela no Spotify, que nem a Konami e a Capcom fizeram, mas eu espero que em breve esteja lá para que vocês possam ouvir. E eu tô falando do Katamari 1, tá? Esse jogo marcou, a gente ficou trocando, a gente não tinha gravadora na época, a gente ficou trocando a cópia pirata que a gente conseguiu, depois a gente conseguiu uma gravadora, todo mundo teve essa cópia e a gente só conversava. É apaixonante. O reroll é uma obrigação para quem tem o Nintendo Switch, porque esse jogo cabe na mão perfeitamente dentro desse universo portátil do console da Nintendo. Eu vou transitar muito entre os consoles e as empresas, porque era a terra de ninguém, né? Estamos falando do ano da pirataria, onde você tinha um GameCube só para jogar exclusivos da Nintendo, pois os multiplataformas não eram muito bons, e foi assim por muito tempo, quem diria, né, que se estabelecer. Mas também é um momento muito pessoal meu. Eu sei da importância de alguns jogos, eu sei que algumas pessoas vão ficar genuinamente ofendidas com as minhas escolhas que não cabem dentro do padrão delas. Por exemplo, o ano é 2005. Jogos como Resident Evil 4 chegaram no GameCube e no PlayStation 2 arregaçando. God of War foi lançado. A gente tá falando de Civilization 4 no PC. Eu tô falando, meus queridos, de Guitar Hero, Shadow of the Colossus, Battlefield 2. Eu devo ter tido umas 700 horas de Battlefield 2. Cara, Mario Kart no DS foi lançado. Burnout Revenge. Foi muito jogo animalesco. Call of Duty 2 foi lançado no Xbox 360. A gente teve jogos inacreditáveis. A gente teve o Minish Cap no GBA, galera. É um absurdo. O Dawn of Sorrow no DS. Cara, foi uma geração que, assim, se eu ficar... Dá pra fazer um podcast só sobre isso. A volta triunfal de Tekken, com Tekken 5 no PlayStation 2. Mythos no DS, que era um puzzle maravilhoso. Fight Night Round 2. Eu joguei Fight Night, velho, até o controle quebrar, de tanto que eu joguei isso. Mas não é exatamente disso que eu tô falando. Estou falando de Lumines no PSP. Mais um jogo na plataforma PlayStation que eu escolhi pela trilha sonora e pela imersão. Lumines, para quem não sabe, é um puzzle, e ele teve várias continuações na Xbox Live Arcade, mas o Lumines primeira versão só teve, que eu não me engano, duas versões, né? A do PSP
e a que saiu agora remastered pro Switch. Cara, é um puzzle maravilhoso, baseado em ritmo. Cada vez que você gira a peça faz um som. Se você segura pro lado para arrastar ela rápido, faz um som. Você abaixou, faz um som. E a música vai mudando à medida que você vai jogando. Cara, é sensacional. Eu me lembro da gente dentro do carro, saindo de uma balada. Um amigo nosso foi lá encontrar a gente porque saiu o Lumines e ele botou no PSP dele. E a gente jogou até acabar a bateria no carro depois da balada. Todo mundo pegava e todo mundo tava curtindo a música à medida que ia passando de fase, ia chegando a música nova. Foi aí que eu conheci o grupo musical Banda, eu nem sei o artista, Mondo Grosso. É maravilhoso. Não tira, é lógico, o brilho de nenhum dos outros jogos dessa lista, mas no meu coração esse jogo ajudou a criar memórias inesquecíveis. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu tenho um pecado a confessar aqui que é bem grave. Eu joguei Ocarina of Time muito tarde. Então o primeiro Zelda 3D que eu tive contato de verdade foi o Twilight Princess no Nintendo Wii. E cara, que jogo é esse? O jeito que a história foi contada, o jeito que as emoções eram transmitidas. Primeiro tinha o fascínio do gimmick, que era o emote, que até então eu não entendi ainda que era só um artifício para usar, não tinha muita precisão, não era como Skyward Sword, que foi construído para usar o emote da maneira como a Nintendo planejou, não. Era só um gimmickzinho e eu amei cada momento. O visual, a história, virar lobo, a princesa, cara. E me desculpa, eu vou começar a ler os jogos do mesmo ano e esse foi um dos anos mais difíceis para mim. 2006 foi o ano que saiu Gears of War. Cara, Gears of War 1 eu terminei. Eu joguei multiplayer, eu joguei no hard, eu terminei no super hard, joguei com o Álvaro, tipo, e a gente zerou no easy só pra eu pegar os achievements, matamos o último chefe com tipo 2 flechadas na cabeça, aquela flecha explosiva. No último chefe, cara, a gente gastou tipo umas 16 e tava vivo ainda. No último chefe, assim, na última dificuldade. Mas aí a gente já tava safo porque a gente tava jogando online e tudo mais. Gears of War mudou a minha vida gamer. Eu joguei bastante também o Elder Scrolls 4, o Oblivion, que saiu pro Xbox 360. Cara, Okami saiu pro PS2. Já tinha gente jogando o jogo no 360, saindo Okami e Final Fantasy XII, que é um dos jogos que mais marcou no PlayStation 2. O Xbox 360 tava chegando e já tava deixando tudo bonitinho pra galera, né? Então, tipo, já tinha o Burnout Revenge, já tinham vários jogos que, cara, ia brilhar. Mas ainda assim, cara, é uma loucura isso, você ver que a gente teve jogos como Bully, né, da Rockstar no PS2. A gente teve esse ano também o Resistance Fall of Man. A gente teve o Vice City Stories no PSP. Quem viveu a vida com o portátil da Sony sabe como era ter esses jogos chegando. A gente teve muito jogo legal. Eu joguei muito Viva Pinhata, completamente dublado. Tetris DS, cara, eu era um monstro no Tetris DS. Um monstro que eu não largava, sabe? Tinha muita coisa legal. Disgaea 2 no PS2. Mas ainda assim, o Zelda Twilight Princess tá lá no topo pra mim. Não tem nada que tira ele. Todo ano que eu chegar e falar alguma coisa vai ser o ano mais difícil de comentar. Todo ano vai ser assim. Não tem jeito. Parece que o ano passado foi difícil, mas 2007 chega com pau. A gente começa com Super Mario Galaxy, BioShock. A gente tem a coletânea do Orange Box que vinha com Team Fortress, que vinha com Portal 1 e vinha com Half-Life 2 por Xbox 360 e também pro PC. A gente tinha o Call of Duty 4, o primeiro Modern Warfare. Halo 3, God of War 2 no PlayStation 2. A gente teve o nosso querido e maravilhoso Guitar Hero 2, o primeiro Rock Band, querendo ou não, o Team Fortress,
A gente chegou a ter jogos inovadores como o Skate, que mudou toda a visão que a gente tinha da franquia Tony Hawk, que estava bem desgastada. A gente teve o Pokémon Pearl, a gente teve o Planet Puzzle League, que era o painel de Pong, que era o Tetris Attack no... Cara, mas que saiu a versão DS, que era praticamente a versão definitiva. Mas, ainda assim, de todos esses jogos, cara, olha só, BioShock, God of War, que ano maravilhoso foi esse? Mas a gente teve Mass Effect. Não teve como. Tudo. Eu ficava à noite eu não tinha o que fazer. Eu ligava o meu Xbox 360 e ia ler compêndio. Era isso, eu ficava tão fascinado com aquele jogo, tão incrédulo que aquele jogo existia. Um jogo de tamanha magnitude, complexidade e um universo tão rico com raças que chega a doer tudo que aconteceu. Né, Andrômeda? Tô falando com você. Bom, 2008, todo ano difícil, vocês já entenderam. A gente teve Little Big Planet, a gente teve GTA 4, a gente teve Super Smash Bros. Brawl do Wii, que eu acho um dos jogos mais inacreditáveis de todos os tempos. A gente teve um dos primeiros indies a estourar em vendas e também na pirataria, né? Mas na verdade não dava pra jogar pirata, eu lembro que eu comprei, que era o Braid. A gente teve Rock Band 2, a gente teve o remake do Chrono Trigger, a versão completa pro DS. A gente teve o Portal Still Alive com algumas coisas extras, Okami pro Wii com controle de movimento funcionando muito bem. A gente teve Left 4 Dead, Dead Space, Burnout Paradise. Mas, cara, me dói não escolher Gears of War 2, mas eu tenho que falar de Fallout 3. Ele é mais feio que todos os jogos que eu citei aqui, até que o GTA 4. Ele é feio, mas o universo dele é tão denso. Ele voltou à franquia que eu amava jogar no PC, que nunca foi bonita, mas eu sei que os padrões não deixavam aquilo. Mas reza a lenda que ele era bonito pro PlayStation 3 e Xbox 360, tanto que ele era capado, tudo era em cidades, tudo era muito fechado, não tinha uma certa liberdade por causa da memória, os videogames não conseguiam. Fallout 3 foi um jogo que mexeu comigo, foi o primeiro jogo que eu platinei, fiz todos os finais, fui bonzinho, fui neutro, fui mal pra cacete, explodi Megaton, salvei Megaton, fiz de tudo um pouco. Obrigado 2008, você me trouxe Fallout de volta. Bom, agora a próxima escolha é completamente emocional. Não importa o que está no topo do ranking, ela é completamente emocional. Porque se eu pegar no Metacritic hoje e ver quem tá lá no topo da história toda, é Uncharted 2 Among Thieves. Esse jogo me marcou, ganhei esse jogo de presente de aniversário. Eu jogava incrédulo de tudo que estava acontecendo. Era maravilhoso. Eu jogava multiplayer para ficar melhor no single player. Era um daqueles jogos, né? Aqueles jogos que retroalimentavam. A gente também teve o Modern Warfare 2. A gente teve Chinatown Wars do GTA pro DS. A gente teve o lançamento do Minecraft, que sei lá se era para ser muito considerado e tal. Mas a gente também teve Batman Arkham Asylum, que trouxe o morcegão com tudo. E era incrível, meu Deus do céu. Killzone 2 no PS3 finalmente. Assassin's Creed 2. Mario e Luigi Bowser Inside Story. Cara, não dá. É apelativo esse ano. Mas eu não escolhi nenhum desses. Por quê? Porque eu sou louco? Não, porque saiu Street Fighter 4. A gente tinha pirataria no 360, não dá pra negar. Mas o Street Fighter 4 tinha uma coisa, você tinha que desbloquear os personagens. Pra você ter uma ideia, a gente marcava de ir em lugares, levava como o 360 tinha placa VGA, ou os monitores começaram a ter HDMI, a gente começou a levar os Xbox e os monitores pra ir desbloquear na casa dos amigos. Então ficava 4 Xbox, a galera tirando contra, jogando single player, fazendo isso enquanto a galera tirava contra pra desbloquear os personagens. Foi um feeling de locadora inacreditável. Juntar os amigos pra jogar Street Fighter
fisicamente foi uma coisa incrível. Eu nem me lembro como era jogar online esse jogo. Eu só lembro da gente migrando, comprando mochilas e bolsas de notebook para poder levar o console direitinho. Isso também aconteceu com o Rock Band, porque só alguns tinham a bateria ou a maioria dos instrumentos. Mas cara, que incrível foi poder voltar a jogar Street Fighter. Nesse último ano vai ficar complicado pro meu lado. Vocês vão olhar e falar assim, oi? Qual que é a sua escolha? Sabe por quê? Eu vou citar aqui jogos que foram lançados no ano de 2010. Mass Effect 2. Se eu falei que o primeiro Mass Effect foi importante, imagina o que eu pensava do 2. A gente teve Mario Galaxy 2. Mario Galaxy é um dos meus jogos favoritos. A gente teve Red Dead Redemption, cara. A gente teve StarCraft 2, Rock Band 3, a gente teve God of War 3, a gente teve o Super Street Fighter, você já me viu, eu sou fã de jogo de luta, curto pra cacete, lógico que eu ia. Halo Reach, cara, eu jogo Halo desde o 1, eu fazia LAN party de Halo 1 e 2, levava os consoles pra casa dos meus amigos pra jogar. Sim, o Xbox primeiro, o gigantesco. Tinha também o Civilization 5, o Persona Portable, o Need for Speed Hot Pursuit. Jogos que marcaram de verdade muita gente. Eu não vou falar bem de BioShock 2, não gosto desse jogo, não vou falar bem. Mas a gente teve o Black Ops, que saiu também pro PlayStation 3. A gente teve muito jogo bacana. Primeira versão de Limbo saiu em 2010. Mas eu tenho que falar de Bayonetta. Bayonetta foi um jogo que, sei lá, ele mexeu. Era uma protagonista que parecia destoar do que o Kratos fazia. Outra coisa, era multiplataforma, então eu podia jogar ele no meu Xbox 360. Ele era um jogo mega completo, desafiante, com uma trilha sonora inesquecível, que te contava com o remix da SEGA. Ele é um jogo extremamente brega. Ele é brega, tipo, Devil May Cry passa vergonha, leva mais a sério. Ele, lógico, ele é hipersexualizado. Algumas pessoas defendem falando que a mulher, ela é poderosa, ela é assim. Eu concordo que ela é hipersexualizada, mas a jogabilidade, o jeito que a mecânica funciona, o personagem é tão carismático que ela foi parar no Smash Bros. Ela foi abandonada por algumas empresas que viraram o rosto e a Nintendo abraçou com força essa loucura que foi Bayonetta. Levou Bayonetta 2 pro Switch, pro Wii U, né? E depois levou pro Switch e tá trazendo o 3 pra gente. E é isso. Essa ficou a minha lista. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Ou manda no @CidadeGamer que eu prometo que eu vou responder vocês. Pause pro Café é o podcast feito na minha pausa pro café para você ouvir na sua. O roteiro, edição e gravação deste programa é feita por mim, Carlos Vivacqua, e a produção é feita por Gabriela Jalotto. Se você acredita nesse projeto e acha que ele deve continuar, escreva para podcast@cidadegamer.com.br e conte uma história para nós. Você vai ajudar a gerar conteúdo para que eu possa enriquecer e compartilhar a sua história com todos os nossos ouvintes. Estamos estudando a melhor maneira de criar uma campanha de apoio financeiro para o programa. Muita gente falou que toparia, mas o programa tem que estar engatado, o programa tem que estar indo e vocês têm que se sentir parte desse projeto. Não adianta eu pedir dinheiro e não conseguir entregar. Então, fica aqui o trato. Eu vou dar o meu melhor para que a gente tenha um conteúdo bacana juntos. Estamos estudando também a melhor maneira de aumentar os nossos números. Então eu peço que você compartilhe esse episódio, se não outros episódios que você gostar, com pessoas. Fala, é rapidinho, você gosta de imersão nos games. Prometo que a gente vai ter programas mais fáceis de digerir. Esse programa é muito pessoal, você tem que meio que me conhecer ou querer ouvir sobre cada ano gamer.
e talvez passar um pouquinho de raiva com as minhas escolhas. Então é isso, pessoal. Um abraço pixelado para vocês e até o próximo programa.